Então, na última aula a gente terminou, então, essa parte de... Na verdade, a gente falou de ondas, né, no geral. Então, a gente definiu o que era uma onda transversal, uma onda longitudinal, né? São ondas unidimensionais. Depois a gente definiu o que era uma onda bidimensional. Isso dentro de onda mecânica, a gente viu que tinha três tipos de ondas, né? Que seria a onda mecânica, as ondas eletromagnéticas, né, que se propagam ali no vácuo, a gente discutiu um pouco, e ondas de matéria, né, lá na física, a gente vê muito em física quântica. Discutiu aí como algumas, alguns conceitos de onda mecânica, né, o que é uma crista, por exemplo, o que é o ventre, o que é a amplitude, definimos o que é a velocidade da onda, aí embaixo, né, que é o produto do comprimento de onda da onda, né? Que a gente pode medir de uma crista até a outra crista, isso é um comprimento de onda, né? Vezes a frequência. A velocidade, então, da onda é um produto disso. E também a gente pode definir que a velocidade da onda é lambda sobre t, né? Onde o t é o período, que é o inverso da frequência. Então, são duas equações para calcular a velocidade da onda. E não a velocidade da partícula, né? A gente viu que nesse tipo de movimento... vamos ver aqui. Né, nesse tipo de movimento, enquanto a onda se propaga com velocidade v, essa partícula aí em verde, né, por exemplo, todas essas partículas verdes, elas têm uma posição muito bem definida em x. E aí, né, todas as partículas em verde, elas têm um ponto bem definido em x. E aí a gente terminou, então, definindo como que seria aí essa velocidade, a equação que representa essa onda. Bom, a gente viu primeiro que ela é uma equação que depende de x e de t. Então, agora primeiro eu vou abrir um caderno aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Bora lá. Agora deixa eu só mudar. Pronto. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje, basicamente, é mexer com a equação de onda, né? Então, deixa eu só escrever isso aqui. Então, a equação da onda pode ser escrita da seguinte forma que eu vou colocar aí agora. Bom, primeiro, ela é uma equação cuja variável aqui é y de xt. Só para a gente lembrar que é essa variável, né? Deixa eu botar isso aqui. Primeiro vamos botar isso aqui um pouquinho para cá. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Só um pouco. Peraí. Essa aqui. Peraí que eu vou trazer outra imagem aqui.
No lugar errado aqui, peraí. Bom, então o que vocês estão vendo aí, né? São dois gráficos. Os dois gráficos representam coisas completamente diferentes, né? Ou diferentes, na verdade. O primeiro você tem um gráfico que é da posição Y da partícula, ou seja, eu vou desenhar aí nesse gráfico de cima um ponto A, né? Essa partícula, ela tem um determinado ponto em Y e um determinado ponto em X, né? Você pode ter uma outra partícula aqui embaixo, ó, tô colocando outra partícula aí embaixo, que ela tem outra posição em X, certo? E outra posição em Y. Bom, quantas partículas você pode ter em cima dessa onda mecânica aqui, que pode ser uma corda? Você imagina essa figura de cima como sendo uma corda. E cada pontinho que eu estou colocando aí é um ponto da corda, né? A gente bem viu na aula passada que esses pontos, eles não viajam, né? Eles apenas... eles não viajam com a onda, né? Eles só se deslocam em Y. Por exemplo, eu posso pegar vamos supor que essa reta que já está aí é no tempo t igual a zero. Vamos supor que passa um certo tempo, né? E essa onda, ela deu uma caminhada. Então, deixa eu fazer o seguinte, fazer assim, ó. Então, essa onda que estava, né? Essa crista que estava... deixa eu apagar isso aqui. Essa crista que estava inicialmente aqui, ó, nesse ponto em rosa, ela se deslocou até esse ponto. A onda se deslocou assim, ó. Qual que foi a velocidade dela aqui? A quantidade que ela se deslocou num certo tempo. Porém, a partícula que estava aqui na ponta, ela não andou. Ela só veio aqui para baixo. Né? Então você vê que esse comportamento dessa partícula deslocar no eixo Y acontece com várias outras, né? Vamos supor uma partícula que está aqui agora. Vamos ver onde eu vou colocar. Ó, essa aqui que passei um rosa e coloquei um X. No tempo igual a zero, no tempo t igual a zero, ela estava aí, ó. Com amplitude positiva, inclusive. Passou um certo tempo, ela está quase no vale, ó. Né? Então, primeiro, o que a gente tem que saber é que essa função que representa essa onda mecânica, ela é uma função de duas variáveis. Por quê? Agora, por que ela é de duas variáveis, né? Primeiro, porque você tem um y para cada x. Ou seja, você tem uma posição y para cada partícula em sua posição x. Quantos x, quantas posições x você tem aqui? Ah, se você tem uma corda infinita, você tem infinitos x. Certo? Bom, e por que ela também varia, depende do tempo? É bem claro, né? Porque para um tempo, para t igual a zero, por exemplo, essas partículas que eu coloquei estão em um certo ponto. Eu vou apagar tudo de novo para a gente, porque eu vou sujando a imagem, eu vou apagar. Então, por que ela é de duas variáveis? Vocês já sabem. Por quê? Por que ela depende de x, na verdade? Porque você tem x possíveis posições para as partículas aí. Agora, por que ela depende do tempo? Se eu falo que esse gráfico que vocês estão vendo aí é para t igual a zero, e daqui um pouquinho essa onda se desloca um pouco para frente, né? Se deslocou aqui um pouco para frente.
Então, você tem dois gráficos, um t igual a zero e outro t igual a 1 segundo também. Então, eu coloquei dois gráficos aí, mas se não tivesse colocado outro gráfico, você ia ter apenas um gráfico, que é o gráfico da onda para o t igual a zero. Esse azul que eu coloquei aí, gente, se eu tirar ele, você não tem muita informação. Você tem a informação de como está a onda num certo momento t, que pode ser o t igual a zero. Quando eu desenho a onda em azul, já é essa mesma onda num tempo posterior. Então, por isso que essa equação nossa, ela depende de x, porque você tem, né, uma partícula aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui infinitamente, e também depende de t. Por quê? Porque essa onda se desloca para frente. Então, todo o tempo que você medir, você tem uma forma diferente para a onda, né? Ok, o desenho pode ficar um pouco ruim, mas daqui a um certo tempo, né? Essa onda está aqui assim, ó. Opa. Daqui a um certo tempo, essa onda está aqui, né? Então você vê que ela está viajando. Então, para cada tempo, esse aqui, né? Para cada tempo, você vai ter uma função. Isso aqui para um tempo, por exemplo, 3 segundos, né? E aí, como é que essa função fica? Agora, a pergunta é, tudo bem porque que essa função depende de x e depende de t? A primeira pergunta seria essa. Apenas um sim? Ok. 3 sims. Ok, muito bem. Bom, vamos apagar aqui. Vou apagar de novo. Então, esse gráfico assim, purinho, igual eu tô colocando aqui, gente, ele é o gráfico instantâneo. Beleza? Instantâneo. O que eu vou dizer agora, ó, o que eu vou falar para vocês é que, bom, que esse gráfico que está em cima, então, para o gráfico tempo t igual a zero. Vamos guardar essa informação. Tá? Embaixo, por exemplo, você tem um gráfico agora que é de y em função de t. Tudo bem? E agora, esse gráfico aqui, gente, ele é o gráfico de apenas. Você vê que ele não depende de x. Ele é, ó, eu vou desenhar aqui em cima. Você tem a partícula a partícula B, a partícula C e a partícula D. Ele é um gráfico, gente, de apenas uma partícula, certo? Por exemplo, esse aqui pode ser um gráfico dessa partícula B. Esse aqui pode ser um gráfico da partícula D. Você pode ver que enquanto o gráfico de cima representa a onda de verdade, é como se fosse a corda, que você está vendo, inclusive, aqui, né? Se você traçar, você está vendo, inclusive, olha, tá marcado aí, ó. Beleza, vou disponibilizar. Ó, inclusive, nesse gráfico, você vê o comprimento de onda. Você só vê o comprimento de onda no gráfico real da onda. O de baixo, ele é o gráfico que mostra como qualquer uma dessas partículas aqui, a ou a B, ou a C, ou a D, como que o movimento delas no eixo Y muda com o tempo. Viu? Obviamente, a amplitude tem que bater, né? O que é a amplitude? O ponto alto, o ponto mais alto e o ponto mais baixo nos dois gráficos tem que ser idêntico porque os gráficos são de Y em função de alguma coisa. Enquanto o gráfico de cima te dá informações da onda, a onda que você está vendo, num certo tempo t igual a zero, por exemplo, a de baixo vai te falar como a partícula que está em A vai mudar a posição Y dela em função do tempo. Vai falar assim, ó, quanto tempo que ela gastou para vir de A até menos A? Quem que vai te falar isso? O gráfico de baixo. Ok? Então, são dois gráficos com duas informações completamente diferentes. Agora, como é que eu posso escrever essa função? Primeiro, a gente vai definir
que se há uma onda que se desloca, eu vou apagar de novo que eu desenho só um pouco. Vou apagar de novo. Se há uma onda que se desloca assim, a gente vai definir a função como sendo dessa forma. A cosseno de ômega, cosseno de A cosseno de kx menos ômega t, certo? Então você pode ver claramente que é uma equação de duas variáveis, né? X e t. Né? Então a gente pode definir algumas coisas que vocês já até podem ter visto já lá resolvendo os exercícios. O que é o K? K é o número de ondas, que é 2π sobre lambda. Você concorda que se eu pegar essa onda que está assim, ela tem a forma de onda. Se eu quebro ela, ela vira uma linha. Pego ela é uma linha. Né? Se eu pego essa, né, ela tá assim, ó. Deixa eu pegar aqui, vamos supor que a onda tá assim. Ó. Eu posso quebrar, eu posso pegar ela aqui nessa ponta, e pegar ela e colocar ela no formato de círculo, não posso? Pego ela, se ela for maleável, vira e bota aqui no formato de círculo, onde o ponto A se encontra com o ponto A. Né? Tudo bem? Então, existe uma relação, gente, entre o tamanho da sua onda com o tamanho da onda, na verdade, com o tamanho do seu ciclo trigonométrico, né? Se essa onda aqui, por exemplo, ela tem exatamente esse tamanho aqui, né? No trigonométrico 2π, quer dizer que você tem uma onda, né? Se essa onda, se esse comprimento de onda é tal, se você fazer um círculo, essa onda fizer algo mais ou menos assim, você tem alguma coisa que é maior que 2π. Você tem mais de uma onda, né? Mas não precisa se importar muito com isso, não. O interessante é que você saiba que esse K é o número de onda. Esse ômega aqui você já conhece, né? Que é o 2π, que é a frequência angular, sobre T, ou 2π vezes a frequência. Né? Isso aí não tem nenhum segredo. A gente ainda viu na aula passada, então, que a gente, por exemplo, poderia escrever que a velocidade da onda, essa velocidade que eu coloquei na imagem 1 aí, é igual a lambda dividido pelo período. Né? Bom, olhando para essa equaçãozinha em rosa que eu coloquei em cima, que significa o número de ondas, você pode dar uma trabalhada nela. Né? Você pode isolar o lambda para ficar 2π dividido pelo número de onda. Né? Enquanto o período, se você isolar o período aqui embaixo, ó, ele é o quê? 2π dividido por ômega. Né? Vamos substituir esses dois valores aqui na velocidade da onda. Vai ficar lambda, que vale 2π sobre k, dividido por ômega, por período, que vale 2π sobre ômega. Se cancela isso daqui, fica 1 sobre k vezes ômega sobre 1. Então, você vê aqui outra forma de calcular a velocidade da onda. A velocidade da onda é igual à frequência dela, angular, dividido pelo número de ondas. Né? Essa equação aí em cima, gente, mais aí em cima, olha essa equação que está mais aí em cima, é uma equação que vocês têm que guardar ela. Eu poderia provar ela, mas eu acho que não é interessante eu provar ela aqui. A gente não tem tempo para isso, infelizmente.
Correto? Mas essa equação, eu quero só que a gente dê uma olhada para essa equação. É um movimento que oscila, né? Aí que eu tenho, Joel. É um movimento que oscila. Então, o que acontece? Você pode também, por exemplo, escrever essa equação desse jeito. Que eu estou colocando aí embaixo, ó. Opa, peraí. Certo? Agora a pergunta é o seguinte: para esse gráfico que a gente tem aí, que vamos supor que esse gráfico a gente está analisando essa partícula que está aqui, ó, que eu estou notando aí agora, no ponto A. E o gráfico de baixo, ele vai falar do movimento dessa partícula que está no ponto A, certo? Bom, eu estou falando para vocês que a equação da onda pode ser seno ou cosseno, porque está oscilando, pode ser seno ou cosseno, de cima ou de baixo. A pergunta é, por qual das duas ondas que vocês estão vendo aí, na forma que está, representa o movimento desse gráfico que está aí do lado? Lembrando que a gente está discutindo aqui, ó, isso aqui é o gráfico, então, isso aqui é de uma partícula que está em x igual a zero, em t igual a zero. Qual dos gráficos aí representam, então... Opa, peraí que fudeu aqui. Pelo chat. Qual desses dois gráficos que representam esse exercício, essa onda que eu coloquei aí? Na de cima, você está vendo que você tem a partícula que está lá no ponto A, eu chamei de ponto A, né? Chamei aqui de ponto A. Ela está no ponto x igual a zero, igual eu coloquei embaixo. E o gráfico de baixo é o gráfico que mostra como essa partícula que está em A oscila em função do tempo. Então, aqui, na verdade, o gráfico de baixo nem é para t igual a zero, ele é para todo o tempo. Mas eu estou te falando que no tempo t igual a zero, aquela partícula A lá em cima está na amplitude máxima lá. Aí a pergunta é, qual dessas duas equações aí? A cosseno de kx menos ômega t e a seno de kx menos ômega t. Qual delas representa esse exercício? Representa essa onda que está aí em cima, lá no ponto A. Qual é? Alguém tenta me falar. Qual dessas duas podem... Qual desses dois gráficos representam... Vamos pensar no seno. O Marx falou no seno. Ó, vamos pensar então, substituindo a equação do seno. Substituindo a equação do seno. Nessa daqui, ó. Quer dizer, ó, o y de x igual a zero, t igual a zero. Isso aqui vai ser igual a seno de k vezes zero menos ômega vezes zero. Quanto que dá esse y de x de t aqui? Quanto que dá? Zero. Zero. Olha o que está falando aqui, Márcio. Está falando que se essa equação do seno for a equação desse gráfico aí em cima, o y dela, dessa partícula que está em x igual a zero, em t igual a zero, teria que ser o quê? Zero. Olhando para o gráfico, o y dessa partícula que está em x igual a zero aqui, ó, x igual a zero, no tempo t igual a zero, o y dela é zero? É zero? É aí eu estou perguntando.
Não. Todo mundo entendeu, gente? Que essa equação aqui não pode representar esse gráfico? Qual é o gráfico que ela poderia representar? Vou botar aqui feio, mas rapidinho. Ó, ela poderia ser assim, ó. Se aqui fosse y e aqui fosse x, se fosse assim, ó. Entendeu? Porque se aqui for o tempo t igual a zero e a partícula que está aqui em x igual a zero, aí ele podia representar. Entenderam? Outra pergunta. Qual é a artimanha que eu poderia fazer para que essa equação seno se tornasse a equação desse gráfico? Tem uma artimanha que eu posso fazer. Qual seria essa artimanha? Olha o que eu poderia fazer. Olha aqui. Poderia usar ela. Mas olha o que eu tenho que fazer. Pegar ela. X de t, ninguém falou, então vai ser A seno de kx menos ômega t. Poderia colocar aqui, por exemplo, mais π sobre 2. Falar que essa onda está saindo defasada. Ou saindo com uma fase. Porque na hora que você jogasse aqui, ó, x0, t0, ia sobrar A vezes seno de k vezes 0 menos ômega vezes 0 mais π sobre 2. No final da conta ia sobrar x0, t0, A seno de π sobre 2, que é igual a A. Viu? Joguei uma fase aqui. É uma coisa que você podia fazer para que ela fosse. Mas, ok, eu vou até apagar isso aqui porque não é o caso. Eu falei assim, né? Não foi a pergunta que eu fiz para vocês. A pergunta que eu fiz. Do jeito que eu coloquei essas equações aí, qual delas poderia representar, né? Então, a gente viu que a seno não pode representar, porque se você jogar essas condições aí iniciais do movimento, ela vai dar uma mentira. Mas e a de cima? Ó, vou voltar lá na de cima. Se você pegar aqui agora, né? Ó, eu vou jogar bem pequeno aí, ó. Cosseno de k vezes zero, lá em cima, menos ômega vezes zero, isso aqui vai dar o quê? Um A cosseno de zero, então o y vai ser igual a A. Ok, então essa equação aqui de cima, ela pode representar esse gráfico aí, essa onda aí da parte superior aí do gráfico, que a gente está vendo. Essa onda que está se propagando para a direita. Tudo bem? A de baixo não pode. A de baixo só poderia se você colocasse uma fase. No caso ali seria π sobre 2. Certo? Então, gente, essa é a equação da onda. Essa é a equação da onda. Então, aqui, dado que você conhece ela, né? Dado que... Vamos pegar essa cosseno. E aí, tudo... Por que eu falei isso daqui, gente? Por que eu falei das duas? Porque tudo vai depender do exercício que você pegar. Ok? Tudo vai depender do exercício que você pegar. Isso aqui vai ser igual a, que é amplitude, cosseno de kx menos ômega t. Né? Bom, dado que você sabe que a equação é isso, como é que você calcula a velocidade, né? Que também vai ser uma função de x e de t. Vai ser igual à primeira derivada daquilo ali. Por que eu estou colocando derivada parcial? Hora que você tem uma função que depende de duas variáveis. Né? Mas a gente está, apesar dela depender de duas variáveis, a gente está derivando apenas no tempo. Então, isso aqui vai ser menos a ômega seno de
kx menos ômega t. Certo? E a ida, né? A aceleração, que também vai depender de xt, né? Que vai ser del, que é a derivada de cima, né? Então a gente pode pegar a segunda derivada da posição de x de t em t. Como é que fica isso? Isso fica menos a mais, né? Não, menos a quadrado cosseno de kx menos ômega t. Isso. Interessante, então, né, que a aceleração, olha que legal. Se você junta isso daqui, ó, se você junta esse A com esse cosseno, você volta para onde? O que acontece quando você faz isso daí? O que é isso? Olha lá, gente, vocês estão mais quietinhos, você deve estar cansado pra cacete, né? Você retorna, quando você junta isso daí, ó, você basicamente está retornando para a função y de xt, né? Porque A vezes cosseno disso, né? Ó, isso daqui, ó, essa multiplicação aqui, A com cosseno, é exatamente isso. Por isso que eu retornei aqui para baixo. Embaixo eu retornei, né? A aceleração é isso. E a velocidade é isso. Bom, gente, essa Professor, velocidade. Oi. lá não é ômega ao quadrado, não? Veja. Onde? Lá onde o senhor reescreveu lá, menos a y de xt. Não seria menos ômega ao quadrado y de xt? Não, porque olha aqui. Porque João, né, que falou? Isso. Olha aqui, João. A função, vou colocar aqui embaixo. A função y de xt, quando que ela surge? Quando eu pego a e multiplico por. Ah, é verdade. Ah, entendi. Bobeira. Muito bem. Então, todo mundo entendeu, né, gente? É porque eu usei o a propriamente para fazer voltar a função. Então, valeu, João. Aí, obrigado por estar prestando atenção. É isso mesmo. Bom, a pergunta é: essa velocidade dessa aceleração, é de quem? Nós estamos calculando velocidade e aceleração de quem? A pergunta é: não é, Márcio. Porque a velocidade da. Primeiro, a gente está falando até de aceleração. E a onda não acelera. A onda tem uma velocidade constante. Essa velocidade que a gente está calculando aqui, ó, é a velocidade em y das partículas que estão se movimentando ali, ó. De qual partícula? Dessa aqui, ó. Vamos pegar aqui um. Peraí, só um pouquinho. Ó. Eu vou colocar. Vou colocar dois gráficos aqui, gente, rapidinho. Vou colocar esse gráfico primeiro. Devia ter colocado já o gráfico aqui. Mas eu vou colocar o gráfico segundo aqui. Esse aqui. Bom. Ó. Vamos olhar para esse primeiro gráfico aí, ó. Na verdade, era o gráfico. Ó. Esse gráfico, o primeiro mais acima. Né? Vamos supor, então, que a gente tem aí, então, uma onda que está viajando aqui, ó, para a direita, né? E temos dois tempos da onda. Um tempo t igual a zero, certo? Aí você tem a partícula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você tem um tempo
que é 0,05 do período dela. Ou seja, um tempo qualquer a mais, da partícula, Vitória, isso mesmo. Aí você pode ver que a onda foi um pouquinho para frente, que essa mais escurinha. Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Eu consigo dar um zoom. Não consigo. Bom, você pode ver que você tem uma que está mais escura do que a outra, né? Significa que a mais escura andou um pouquinho à frente. O que aconteceu com a partícula 1? Ela não deslocou para cima? Todo mundo concorda que ela deslocou para cima aí, ó? Ó, deslocadinha para cima. A 2 também. Isso. A 3 também. Como a gente já viu, né? Então, para essa partícula 1 ter deslocado para cima, a velocidade dela é uma velocidade que está no sentido positivo de y ou no sentido negativo de y? Positivo. Então, olha aqui no gráfico que está mais abaixo. A partícula 1, quando ela foi do tempo zero para o tempo 0,05t, ela teve a velocidade dela para cima. Enquanto a aceleração estava para baixo. Por que a aceleração está para baixo? Porque a aceleração ela tem o mesmo sentido da força. Então, quando essa partícula está se deslocando para cima, a força quer puxar ela para baixo. Então, a força vai ter o mesmo sentido da aceleração, por isso que a aceleração está para baixo. A partícula 2. Vamos olhar para a partícula 2. A partícula 2 também estava indo para cima. Né? E a partícula 2 é interessante que no momento t igual a zero, ela não tem aceleração. Por que ela não tem aceleração? Olha, vamos olhar a partícula 2. O que vai acontecer com ela de t igual a zero para 0,05? Ela vai subir, como mostra o gráfico mais acima. Mas no tempo t igual a zero, que está mais embaixo, ela só tem velocidade. E por que ela só tem velocidade? Porque ela está exatamente no ponto x, no ponto y igual a zero, que seria o ponto de equilíbrio da corda, né? Porque se você não faz nada com a corda, gente, quer dizer isso. Se você não faz nada com a corda ela vai estar aqui, ó, nesse meio. Ih, não vai dar pra... Se você não faz nada com a corda tá aqui, ó, onde que eu tô colocando esse traço aí agora. Toda hora que o ponto passa por esse eixo aí, né? Esse eixo aqui, o y é igual a zero. É um ponto de equilíbrio. Então, ela nunca tem aceleração, porque a aceleração tem a ver com força, segundo a lei de Newton. Se você está no ponto de equilíbrio, nesse ponto de equilíbrio, você não tem força. Ou a força resultante é zero, né? Tudo bem? Agora, vamos pegar a partícula 3, nesse gráfico mais abaixo. A velocidade dela está para cima. Por quê? Porque ela está fora da região de equilíbrio dela e ela quer voltar para aquele lugar. Então, ela tem velocidade apontada para cima e também tem aceleração para cima, puxando ela para o ponto de equilíbrio. A partícula 5. A partícula 5 já é diferente, né? Ela tem velocidade para baixo, ela é a partícula oposta a 3, né? Então, faz sentido. E se você olhar lá na figura, né? Na figura de cima, a partícula 5 não vai para baixo, né? Ela desce. A partícula 6 também desce. Quais as outras partículas que descem, ó? A partícula 10 também desce, né? Ou não, a partícula 10 sobe. Quem desce aqui mais? Ó, a partícula 9. Não, a 9 também sobe. Ó, a 7 também desce. Todas que descem, elas têm velocidade negativa, ó. A 7, a 6, a 5. Então, Márcio, todas, essa velocidade aí em cima e essa aceleração que a gente calculou, são essas aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Essas velocidades e essas acelerações são velocidades de partículas,
né? E aceleração de partículas. Não é a velocidade da onda. Tudo bem, gente? Eu sei que é um pouquinho difícil de abstrair, né? Mas, porque é a primeira vez que vocês mexem com isso, né? Mas a gente pode pensar aqui agora, deixa eu apagar aqui tudo de novo, e vamos pensar aqui, ó, na partícula, ó, na partícula lá de número, né, 6 mesmo, né, ó. A partícula 6, quando a onda avança para cá, ela desce. Quando você olha a velocidade dela aqui no outro gráfico, está totalmente apontada para baixo. E nesse ponto, não tem aceleração, porque a partícula estava aqui exatamente no y igual a zero, no equilíbrio. A partícula 7 também, ó, no gráfico de cima, quando ela viaja para a direita, ela desce. Quer dizer que tem uma velocidade, se você olha no outro gráfico, tem uma velocidade apontada para baixo, porque ela está descendo, ao mesmo passo que ela tem uma aceleração para baixo, porque existe ali uma força restauradora, e a força restauradora quer trazer ela para a posição de equilíbrio. É como se fosse. Você percebe que é como se fosse um oscilador harmônico aqui, ó. Quando está para cima, a força puxa para baixo. Quando a partícula está embaixo, a força puxa para cima. É como se fosse vários. É como se cada partícula fosse um oscilador harmônico no eixo Y. Bom, então, bota isso na cabeça de vocês. Velocidade da onda, você calcula daquele jeito mais fácil. Velocidade da onda, aí, estou colocando. É o comprimento dela dividido pelo período, ou vezes a frequência, ou igual a ômega dividido por k. Isso aqui é velocidade de onda. Agora, se você quer saber velocidade de partícula, aceleração de partícula, é isso daqui, ó. E outra coisa, a onda, gente, é periódica. São pulsos impulsionados da mesma forma, com a mesma frequência, com o mesmo, com o período. Então a onda não acelera. Mas a partícula em si, que está aqui, ó, ela acelera. Que inclusive ela para. Você concorda comigo que quando, ó, pega a partícula 8. Ó, a partícula 8, que está no topo. Ela tem que parar porque ela tem que descer. Ela tem que fazer assim, ó. Quando ela para, se você olhar no gráfico de cá, ó, a velocidade dela vira zero. E ela tem só aceleração devido àquela força máxima que está puxando ela para baixo. Então, gente, essa aceleração e essa velocidade que a gente obteve é velocidade de partícula. Bom, vamos lá. Só para a gente dar uma olhada aqui num... Vamos dar uma olhada nesse exercício aqui, ó. Né? Uma onda de água, né? É aquela onda que forma lá na praia mesmo. Tem até brincadeira, né? Do barco. Quando a onda passa, o barco vai para cima. Já pescou aí, sabe, né? A onda passa, o barco sobe. A onda passou, o barco desce. O barco é como se fosse... Você pode até imaginar essa onda marítima lá, você pode até imaginar que o barco é como se fosse uma partícula ali em cima. Imagina uma partícula ali. A hora que a onda passa, a partícula é empurrada para cima. Quando a onda passou, a partícula vem para baixo. Então o barco ele fica subindo e descendo, mas o barco não viaja com a onda. É como então, se o barco fosse a partícula aí da onda. Então uma onda de água deslocando-se em linha reta. O meu vizinho está escutando sertanejo. Então, uma onda de água deslocando-se em linha reta em um lago é descrita pela seguinte equação. Não é? Onde y, então, é o deslocamento perpendicular da superfície, né, da água. A água sobe e a água desce. Quanto tempo... que estranho, não deu a letra A, né? Aqui tá errado, aqui, ó. Aqui é a letra A, né? Letra A. Quanto tempo é necessário para que um padrão de onda
completo passe por um pescador em um banco ancorado, em um barco, gente, ancorado, e que distância horizontal a crista de onda percorre nesse intervalo. Então vamos pensar. Primeiro vamos olhar para a equação. Eu já resolvi ela aqui. Só. Vamos olhar para essa equação aqui. Primeiro você tem que identificar na equação todas as variáveis, né? Ó, mais ou menos o exercício é esse aqui. Você tem você tem as ondas do mar, por exemplo. Vai ficar um desenho muito esquisito. Você tem aqui um barco. Você tem a pessoa aqui, né? No barco. No tempo, vamos supor que no tempo t igual a zero, é exatamente o tempo onde a crista da onda está passando no barco. Né? De repente, agora vamos supor que não tá vindo mais onda aqui desse canto. Vamos supor que é a última onda aqui que tá chegando, né? Peraí. Não. Acho que tá bem. Aí, daqui um pouquinho, essa onda passa, é porque na verdade isso é mais espaçado, né? Eu vou colocar diferente aqui. Deixa eu fazer o desenho diferente, que esse desenho aqui vai ficar muito ruim. Só um pouquinho. Né? Vamos supor, vamos supor que isso é periódico. Vamos supor que isso é periódico, né? Então, daqui um pouquinho, por exemplo, essa onda que está aqui, ó, ela vai passar, né? Então, mais ou menos vai estar assim. Essa que está aqui vai estar mais um pouquinho à frente, e essa que está aqui vai estar mais um pouquinho à frente. Então, eu vou tentar fazer algo aqui, né? Vai estar mais ou menos assim. Opa. De tal modo que agora, esse barquinho aqui, né? Agora ele vai estar embaixo. É isso que acontece no mar, né? Na hora que passa a onda, o barco sobe, na hora que a onda passa, o barco desce. É mais ou menos isso. É um desenho muito ruim, ok? Mas é isso, o exercício quer dizer mais ou menos isso. Você pode ver que o cara não foi com a onda. Então você tem duas coisas. Você tem a velocidade com que esse barco vai para cima e vai para baixo, e a velocidade com que a onda se propaga para frente. Bom. Quanto tempo é necessário para que o padrão de onda completo passe por um pescador em um barco ancorado e que distância horizontal a crista de onda percorre nesse intervalo? Basicamente o que ele está dizendo é quanto tempo essa outra onda vai chegar aqui. Qual tempo que é esse tempo que ele está perguntando? Quanto tempo que essa onda que está atrás vai chegar lá? Olha, vamos ler de novo a questão. Quanto tempo é necessário para que o padrão de onda completo passe pelo pescador? Então, um padrão de onda completo demora quanto tempo para acontecer, né? Para ele subir e descer, e para chegar a outro ele subir e descer. Isso é um padrão de onda. Esse tempo, ele é o próprio período, né? Então, o que ele está perguntando na letra A é o período, certo? E ele está perguntando qual é a distância desse padrão aqui, ó, para esse padrão. Ele está perguntando, então, é o comprimento da onda. Então, ele está perguntando em qual é o período e qual é o comprimento da onda do mar.
Vamos ler de novo a questão, né? Quanto tempo é necessário para que um padrão de onda completo passe por um pescador em um barco ancorado? E que distância horizontal a crista de onda percorre nesse intervalo? Ora, a distância percorrida pelo padrão de onda num período equivale ao próprio comprimento de onda. Por isso que isso daqui, ó, distância horizontal que a crista percorre num período é o próprio comprimento de onda dela. Vamos olhar para a equação. Então, aqui a gente sabe que a amplitude dessa onda do mar vale 0,75 centímetros. Isso daqui, ó, é o comprimento de onda, que vale 0,410 radianos por centímetro. E isso aqui é o quê? É a própria frequência. Como é que a gente está sabendo disso? Ah, comparando com a equação, né? Ou 2π vezes a frequência. Bom, então é fácil a gente descobrir a letra A, que a letra A pergunta período e comprimento de onda. Para descobrir o período, a gente vai descobrir aqui da equação, e o comprimento de onda também. Por quê? Se ômega é 2π sobre t, então período é igual a 2π sobre ômega. Voltando lá, ó, o nosso ômega vale 6,20 radianos por segundo. Então, período vai ser igual a 2π dividido por 6, é o ômega mesmo, né? Deixa eu ver. Isso. Por 6,20. Vou apagar isso aqui porque ficou ruim. Por 6,20. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,01 segundo. O que isso aqui está falando? O que está falando? Aí a onda passou. O barco subiu. Aí ele vai descer. Daqui 1 segundo, ele vai subir de novo. E vai descer. A cada 1,1 segundo, ele sobe e desce. Quer dizer que a cada 1,1 segundo, o padrão de onda se repete. Certo? E ele quer saber o comprimento dessa onda, que é a distância de uma crista dessa onda do mar até outra crista. Você usa a equação do comprimento do número de onda. Número de onda K é igual a 2π dividido por lambda. Lambda, então, vai ser igual a 2π dividido por K. 2π dividido por K, que vale 0,40. Está em centímetros, ok? Então, você vai ver que o K, o lambda, na verdade, eu já fiz a conta. Vai dar... opa. Zero. Deixa eu ver aqui. 15,3 centímetros. Isso é o comprimento da onda do mar, né? É o comprimento de onda da onda do mar. Quer dizer que uma onda até a próxima onda é 15,3 centímetros. Certo? Olha aqui que pergunta a outra letra. Vamos ver. D. Qual é o número de ondas e quantas ondas passam pelo pescador a cada segundo? A gente já respondeu, né? Qual é o número de onda? Agora, que o número de onda aqui, gente, é o K. Agora, quantas ondas passam pelo pescador a cada segundo? É a frequência, é a própria frequência. Né? Vou colocar aqui o K, a gente já sabe, que a gente já calculou, o próprio exercício já deu, que é 4,10 radianos por centímetro, a gente tirou lá da equação. E agora, a quantidade de ondas que passa pelo pescador, ele quer saber basicamente a frequência, que é 1 sobre o período. Isso aqui dá aproximadamente, que eu já calculei aqui,
0,99 Hz. Quer dizer que passa aproximadamente uma onda por segundo. Que é o que a gente está falando aí, né? Se o período é 1,1, quer dizer que a cada 1 segundo passa uma onda. Aproximadamente uma onda. Agora, qual é na letra C? Olha o que a letra C pergunta. Pra gente já acabar a aula. Com que velocidade a crista da onda passa pelo pescador? Primeiro, isso aí é velocidade de onda, né? Então, velocidade de onda, você pode calcular assim, ou assim, né? Eu calculei aqui usando essa primeira. Então, eu vi que a velocidade da onda foi igual ao comprimento de onda que a gente achou, dividido pelo período. Aqui é centímetros por 15 centímetros, né? Segundo. Isso aqui, então, dá aproximadamente 15,3 centímetros por segundo. É a velocidade da onda. E ele pergunta ainda qual é a velocidade máxima com que esse barco atinge, né? Ele quer saber que a pergunta está escrita de forma ruim. Mas, a letra C, com que velocidade a crista da onda passa pelo pescador e qual a velocidade máxima de sua boia de cortiça à medida que a onda passa. Então, ele quer saber, basicamente, qual é a velocidade máxima que o barco atinge, por exemplo, quando a onda passa e empurra ele. Ele quer saber esse V aqui ou ele quer saber VY? Qual que é essa velocidade? Essa velocidade que o barco atinge no topo da crista lá. É a velocidade da onda ou é a velocidade Y? Pode chutar aí, gente. Alguém chuta aí pra gente acabar. Ninguém? No caso, o pescador é a partícula. Então, VY, né? Você tem aqui, a onda do mar, né? Indo à frente. Eu falei que é indo à frente, mas depois a gente vai discutir isso, né? Aí, uma hora ela passa, né? Vamos supor que essa partícula aqui é o barco. Uma hora o barco está lá no topo, outra hora o barco está embaixo. Ele quer saber qual é essa velocidade máxima de quando a onda passa e empurra esse pescador, essa boia, qualquer coisa para cima, né? Quando a onda passa, o barco sobe. Lá no topo, que o barco foi o máximo, qual é essa velocidade? Aí só a gente lembrar da equação, eu posso pegar aqui a equação que a gente tinha definido, enquanto, se a nossa posição y de xt é essa daí, vou anotar aqui de novo, 2,75 centímetros, né? Vezes o cosseno de 0,400. Eu não vou botar unidade não, porque senão vai acabar, peraí. Zero vírgula 41x menos 6,20t. Né? Essa equação ela é uma equação genérica dessa aqui, A cosseno é mais, né? De kx mais ômega t. Para calcular a velocidade da partícula, ou do barco, ou da boia, né? É derivar aquilo ali. Então vai ser menos a ômega
seno de kx mais ômega t. Aí aquela pergunta que eu sempre faço para vocês. Quando que essa equação aqui vai ser máxima? Já vai acabar, gente. Vai acabar que vocês têm outra aula, eu sei. Ela vai ser Quando o que está ali dentro de seno for 1 ou menos 1. muito bem. Vamos considerar que é 1 ou menos 1, né? Mais ou menos 1. Vou considerar os dois. Então, quer dizer que a velocidade máxima em y é mais ou menos a vezes ômega. Tranquilo, igual era antes no movimento harmônico simples. Então, a velocidade máxima aqui em y vai ser mais ou menos 2,75 centímetros vezes ômega. Né? Eu não vou nem colocar a unidade aqui, não. Já vamos tirar vezes ômega, que vale 6,20 radianos por segundo. Então, quer dizer que essa velocidade aqui vai sair centímetros por segundo. Certo? Eu já calculei aqui a velocidade máxima é igual a 17,5 centímetros por segundo. Essa aqui é a velocidade máxima com que o barco desloca para cima ou para baixo. Essa aqui é a velocidade máxima. Viu que essa velocidade aqui, gente, não tem nada a ver com a velocidade da onda. Porque a velocidade da onda que a gente calculou na parte anterior, deixa eu voltar lá. Ela é constante e ela sempre vai ter esse valor que a gente viu aqui, ó. Certo? Bom, eu já liberei no Moodle as atividades de hoje. Eu sei que tem duas pessoas precisando de assinar. Duas pessoas precisando de assinar lá. Quem é que está precisando? Que aqui aparece a hora que respondeu. Quem é que precisa de... Eu, professor Vitória. E tinha mais alguém. Tinha mais alguém. Lucas. Isso, Lucas. Bora, eu vou colocar lá. Acessem agora, eu vou colocar até 44. Não, 43, até 46. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu parar a gravação.